Ao contrário de Judas, Judas era um homem que alcançou ministério, foi vocacionado, foi chamado para participar. Entretanto, ele não permitiu que a palavra de Deus entrasse no seu coração. Ou seja, ele ficou só observando o movimento que Jesus Cristo fizera. Irmãos, foi 3 anos e meio. Era muito tempo para que Judas se convertesse, para que Judas tivesse uma confiança em Jesus Cristo. Mas a ideia dele não era estar ali, não era obedecer às palavras do mestre. Era tomar vantagem naquilo que o mestre poderia proporcionar para ele. E ele chegou a um ponto de ganância tão grande que começou a destilar os seus venenos. Ele começou a se intrometer nos assuntos de Jesus Cristo. Uma certa feita, uma mulher veio e ungiu Jesus com um grande perfume muito caro e enxugou com seus cabelos. Judas, vendo aquilo, disse: por que não vendeu e deu aos pobres? Parecia um pensamento louvável e bom, né? Mas a intenção dele, a Bíblia diz que ele era ladrão, a intenção era embolsar o dinheiro e não dar pobre nenhum, apenas uma maneira de convencer as pessoas a ofertar e ele ficar ali mexendo no dinheiro do tesouro. O que acontece? Quando chega a Santa Ceia, Jesus termina ali a Santa Ceia e faz uma liturgia religiosa ali, lavando os pés do discípulo. Tem um impasse com Pedro. Pedro diz que de maneira nenhuma lavarás os meus pés. E Jesus disse: se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Então Pedro disse: então você vai lavar o corpo todo, a cabeça, os braços? Aí Jesus disse: não necessita, porque você já está lavado pela palavra. Apesar de Pedro ser aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que sempre, às vezes, era usado pela carne, mas Pedro estava querendo acertar, estava querendo aprender, estava lutando para se converter. E Judas não. Judas, ele, em nenhum momento ele se arrependeu do que ele fez. A questão de Judas se suicidar foi a vergonha que ele teve, porque, na verdade, ele não queria Jesus Cristo morto, porque de onde ele ia tirar as ofertas? Ele apenas queria Jesus Cristo preso para poder usufruir ali, né, ficar como líder dos apóstolos enquanto Jesus Cristo estava ali no cárcere. Essa era a visão de Judas. Quando Judas percebe que a intenção dos sacerdotes e dos religiosos da época não era prender Jesus, mas matá-lo, Judas fica ali para não viver, porque ele se sentiu prejudicado, né? Ele se sentiu enganado pelos religiosos, porque na verdade ele queria era deixar Jesus na prisão e ele ficar ali dominando, né, como cabeça dos demais. E a sua tristeza foi tão grande que ele se matou, né, quis dar cabo à sua vida. Olha só que coisa, né? E Pedro não. Pedro foi a noite mais triste que Pedro teve, né? Ele saiu dali chorando, foi para sua casa, glória a Deus, naquela situação complicada, humilhado, né? Se sentiu humilhado. Neguei o mestre, glória a Deus. Que situação, né? Por causa da teimosia do coração do homem.